Muito bem, 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, obrigado pela dádiva da vida. Minha Bahia, dê licença, viu? Já estou entrando. Jogue duro agora no volume do seu televisor, que Papai do Céu abençoe sua família, sua casa. Seu Aratu 24 horas já está no ar. Um programa do povo baiano que tem vez e voz, feito para você e por você. Hoje é quinta-feira, 21 de agosto de 2025, nosso programa está só começando. E hoje eu vou fazer o seguinte, ó. Aliás, não vou quebrar a tradição não. Corre, chega pra cá, pra aquele abraço forte e caloroso. Vem, minha Bahia, se aproxima aqui, se aproxime. Um abraço em você aí que está nos acompanhando de canto a canto da nossa Bahia. Obrigado pela audiência, estamos de volta aqui com o Aratu 24 horas. Passei um tempo fora aí, mas já estou de volta. E já quero saber se você mandou sua mensagem aí pra gente no nosso Zap Zap, sua denúncia, sua sugestão de pauta para o nosso telefone, que é o 999860003. Alô, Zé! Alô, Zefinha! É o 999860003. Aproveita e segue a gente também no Instagram, @TV Aratu, me dá moral lá, tá? @AlexSilvestre TV. Atenção, você que está nos acompanhando no YouTube, aquele abraço todo especial para você. Nosso Aratu 24 horas já está no ar. Quero pedir, inclusive, aqui um favor para você, tá? Interage com a gente aqui no YouTube, deixa teu comentário, dá o teu like aqui, compartilha essa like, então, no @TV Aratu Oficial. É o nosso canal oficial do YouTube, galinho. No canal aí do YouTube, @TV Aratu Oficial. Vamos, então, aos destaques da edição de hoje. Um pedido de socorro na Cidade Nova. Moradores convocaram a nossa equipe para pedir ajuda e denunciam um problema grave com uma encosta que causa aí dor de cabeça no povo já há 40 anos. Põe um trecho na tela. A gente pede aí socorro aos órgãos competentes, Prefeitura Municipal de Salvador, a CEINFRA, que já veio aqui 3 vezes, que nos ajude. Eu não sou morador dessa localidade, mas como líder comunitário, a gente precisa de socorro. Dentro de um ano, foram 3 desabamentos e pessoas largando suas residências. É mesmo, meu amigo? Para ir embora para outro local, porque não tem condições de conviver nessa situação. É denúncia grave no Aratu 24 horas. Você vai ver também. Mutirão de paternidade em Feira de Santana. A ação Meu Pai Tem Nome tem como objetivo aí reconhecer vínculos familiares com oferta de exame, gente, de DNA gratuitos e orientação jurídica à população. Os detalhes é já aqui no seu Aratu 24 horas. E além disso, vamos falar também, viu, do bairro da Graça. São vários episódios de arrombamento e assaltos em uma das áreas mais nobres, então, da capital baiana. Lícia Fontinelli foi até o local e mostra a situação pra gente no Aratu 24 horas de hoje. Lícia! Sacizeiros andam atuando bastante aqui na região, foram colocados até tapumes ali na frente, né, para impedir a entrada desses sacizeiros, mas ainda assim aqui do lado eles conseguiram levantar essa grade de ferro e aí eles passam por ali, estão fazendo um verdadeiro limpo. Já a reportagem completa, então, no seu Aratu 24 horas, que já está no ar, galinho. A gente vai falar também 51 feminicídios e mais de 12 mil ameaças contra mulheres. Os dados representam aí apenas os 6 primeiros meses deste ano na Bahia. São mais do que números, são vidas que continuam aí ameaçadas, mesmo com 19 anos de Lei Maria da Penha. Assunto para o nosso Aratu 24 horas de hoje, viu? A gente vai falar também, além sobre a violência aí da mulher, a violência doméstica, sobre 3 fuzis de alto calibre e cerca de 7 quilos de cocaína que foram apreendidos em uma casa que pertence a Galo Preto, apontado como líder do Comando Vermelho na localidade de Candelária, que fica em Tancredo Neves. Policiamento na região foi reforçado, é isso, Dani Mazei? Isso, Alex. Bom dia para você e a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A gente está aqui no final de linha da Engomadeira, acompanhando aí o policiamento reforçado no local, vários policiais militares estrategicamente posicionados, né, com armamentos de grosso calibre, porque sabem que aqui é a área pesada, a área do Comando Vermelho, a área do CV, e normalmente aqui na Engomadeira, Alex, você sabe disso, os traficantes, quando percebem a presença policial, eles acabam aí atirando, né, de forma covarde na direção dos policiais. Hoje também é dia da nossa coluna Papo de Política com João Tran, que já está aqui nos estúdios da nossa TV Aratu. João, os destaques então para hoje. João, bom dia.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. A política pega fogo porque o prefeito Bruno Reis mandou um subsídio ao transporte público na Câmara e na Alba o governador Jerônimo Rodrigues também mandou um pacotão de projetos. Você vai entender logo mais. A gente quer entender tudinho aí, João. Traz então os detalhes pra gente já no Aratu 24 Horas. Essas e outras notícias agora no Aratu 24 Horas. Muito bem! Se o Galo cantou, tem prestação de serviço, informação de qualidade na tela da sua televisão aberta. Aliás, minha Bahia, vem cá. Quero agradecer todas as mensagens de preocupação ao longo desses dias que eu estive fora aí. Agradecer também o amigo Murilo Vilas Boas, que segurou as pontas aqui, estava em uma viagem de trabalho, mas já estou de volta, tá? Quero mandar um beijo pra você, Zefinha, vocês moram aqui, tá? Obrigado pela preocupação. Quero saber, inclusive, se você já mandou sua mensagem pra gente no nosso Zap, tá aqui na tela, Manda aí manda foto assistindo a gente aqui no telefone 999860003. Aproveita e segue também a gente no Instagram, @TV Aratu e @AlexSilvestre.tv. Você do YouTube tá saindo agora, né? Vai pegar o busão, já tomou aquele cafezinho, cuscuz com ovo, pronto, já preparou a mochila, inclusive, para ir trabalhar, ou então vai jogar aquela partida de dominó na praça, hein, Zé? Tá indo lá jogar aquela partida de dominó. Zefinha, tá indo pra hidroginástica? Leva aí, o YouTube da TV Aratu para você ficar então por dentro de todas as informações aqui do dia de hoje no seu Aratu 24 Horas, tá? Inclusive, eu estive em Luiz Eduardo Magalhães, as pessoas, todo mundo lá comentando que assiste o Aratu 24 Horas, muitas dessas pessoas que moram lá, pelo nosso canal do YouTube, tá? Agora, Epson, vem pra cá, vamos ver como é que fica então a previsão do tempo, ou eu vou dar logo uma volta lá fora, meu diretor Dadá? Tava com saudade de tu, hein, Dadá? Vamos então aí, pra Ogunjá. Tava com saudade de mim, né, Dadá? Cadê? Deixa eu ver imagens do Ogunjá. A gente tá vendo agora imagens do Falcão Negro sobrevoando aí a região do Ogunjá. Belíssimas imagens aéreas do nosso Falcão Negro. Pois é. A gente tem um Falcão Negro, tá? A gente aqui na Aratu tem um Falcão Negro. Você tá vendo aí, inclusive, aquela região que tem um supermercado, né? Bastante movimentada essa via que a gente está acompanhando agora na tela do 4.1. Atenção, você que vai pegar aí a principal estrada do Ogunjá. Se você vai passar por aí, presta muita atenção. É importante seguir, inclusive, todas as sinalizações da via, respeitar a faixa de pedestre, a velocidade, usar o cinto de segurança para que a gente comece, então, esta quinta-feira, 21 de agosto, tranquilamente, tá bom? Aqui na nossa cidade e aqui também na nossa Bahia, porque essas informações valem também para você que está aí no interior do estado, que vai pegar a estrada para poder ir trabalhar, ir para a faculdade ou fazer aí cumprir, né, na verdade, seus compromissos ao longo dessa quinta-feira. Eu falava de previsão do tempo, vamos então ao cardápio da nossa previsão do tempo. Tá aqui, as cidades selecionadas então para essa quinta-feira. Vamos lá: Salvador, Caatiba, Correntina. A gente começa, como sempre, pela nossa capital baiana, Salvador. A previsão do tempo é a seguinte, atenção você que está ligado agora na tela do 4.1, sol com algumas nuvens, não chove, é a previsão. A mínima, 20 graus e a máxima, 29. Caatiba, atenção você de Caatiba, muitas nuvens o dia todo, com algumas aberturas de sol. A mínima, 12 graus e a máxima, 25. A gente segue então para a próxima cidade, Correntina. Sol o dia todo, sem nuvens. Noite de tempo aberto. A mínima, 15 graus e a máxima, 30 graus. Essa, então, é a previsão do tempo para esta quinta-feira. Vou fazer o seguinte, vou mudar de câmera, vou aqui, para Vaguinho, porque agora é hora da nossa coluna de política. Vou fazer o seguinte, já eu vou com o João Tran. Já eu vou com o João Tran, que está se preparando aqui nos estúdios da TV Aratu. Fiz uma pegadinha com todo mundo aqui, inclusive com o João Tran, tá? Porque antes, eu quero aqui, gente, a voltar a falar do bairro da Graça. São vários episódios de arrombamento e assaltos em uma das áreas mais nobres da cidade. Lícia Fontinelli foi até o local e mostrou essa situação pra gente. Lícia, chega na tela do Aratu 24 Horas agora.
O bairro da Graça, novamente, a pedido da população, motivos constantes arrombamentos e assaltos que vêm ocorrendo em toda a região. A gente vê que é um bairro bastante movimentado, são vários estabelecimentos comerciais, farmácias, restaurantes, inclusive o restaurante que foi furtado pelo menos 2 vezes, que a gente mostrou a situação dessa comerciante. E a informação que chegou, que esse estabelecimento logo aqui do lado também vem sendo invadido por sacizeiros, Os sacizeiros andam atuando bastante aqui na região, foram colocados até tapumes ali na frente, para impedir a entrada desses sacizeiros, mas ainda assim aqui do lado eles conseguiram levantar essa grade de ferro e aí eles passam por ali, estão fazendo um verdadeiro limpo aí dentro do estabelecimento. Vários objetos já foram deixados aqui, eles fazem esse ponto aqui como um ponto de apoio, para poder se articular e agir em outros estabelecimentos aqui da região. As farmácias que antes funcionavam até a madrugada já reduziram esse horário de funcionamento, agora só fica até certo horário da noite, justamente também por causa da segurança. Em outros pontos também aqui do bairro, as pessoas estão denunciando, que os sacizeiros também estão invadindo. Ó, tudo revirado, ó, vendo? A janela, tá vendo? Pois é uma situação, gente, que ninguém aguenta mais. Quem está no subúrbio, quem está em bairros nobres, a gente não aguenta mais essa situação. A gente está falando da Graça, que tem inclusive verdadeiros arranha-céus, A gente percebe que são verdadeiras fortalezas com sistema de segurança. A gente está vendo, inclusive, a imagens de câmeras de segurança, que tem esses prédios, a maioria tem aí a questão da cerca elétrica, tem também portaria eletrônica e nem mesmo assim a bandidagem dá uma trégua. Eu lembro a você que está assistindo aí em casa que há cerca de 10 anos ou 20 anos atrás, a bandidagem não tinha essa ousadia toda. Alex, você então vivia em Nárnia. Não vivia, não. Eu lembro muito bem na minha infância, não que há 20 anos eu fosse criança, eu sou um pouquinho mais velho. Mas eu lembro que na minha infância, bandido quando passava por um policial fardado, o bandido baixava a cabeça. Tinha total respeito por um policial. Quando se passava, por exemplo, por líderes religiosos, também quem não prestava, que não valia nada, tinha que baixar a cabeça. Hoje a gente vive uma inversão de valores, onde filho quer mandar em pá, inclusive, porque o que a gente vê aí, na maioria das vezes, são leis que são criadas para poder inverter valores. E aí o que a gente percebe? Que cobra está tendo asa, literalmente. Estamos dando asa à cobra. E uma hora a cobra vai nos picar, se não é lá ele, viu? Se não é que já está fazendo isso. O que a gente vê são marginais que na maior cara dura, traz essa imagem aqui, a imagem anterior, a gente percebe que o vagabundo, ele entra no estabelecimento, olha lá, tá com isqueiro, porque aí ele pode iluminar. Ele usa o isqueiro, isso é uma manobra que ele tem, é a tecnologia que eu posso dizer assim que ele usa. O que é que ele tem para poder iluminar? É o isqueiro, então ele pega o isqueiro, que muitas das vezes é usado para poder, acender o charuto de pedra, para poder acender aí o cigarro do capeta. E na maioria das vezes, ô Zefinha, ele vai roubar, ele vai furtar, nesse caso é furto aqui, porque não tem o emprego da violência, ele vai então furtar para poder trocar aí por pedra de crack, trouxinha de maconha e alimentar esse vício infernal que parece ter saído literalmente do inferno e causar aí prejuízos para todo mundo, tá bom? Agora, eu vou para um dos momentos mais legais aqui do nosso Aratu 24 Horas. Eu gosto bastante. É o nosso papo de política com o João Tran. Vamos começar então a nossa coluna aqui. Ô, João! Bom dia, João! Volta, bom Rapaz, te ter. Tava com saudade, cara. Vem cá. Vou pegar você agora, João. Você quis até antecipar ali o nosso papo de política, tava com saudade. Quis antecipar.
Que história é essa que você estava surfando na lancha, João Tran? Eu não estava surfando na lancha, não. A gente viu nas imagens da TV Aratu, você ali no meio fazendo o windsurf, no meio do Baía de Todos os Santos. Agora, ó, vamos surfar numa onda massa política. Assunto para hoje, João. Assunto é o que não falta, viu, Alex? A gente brinca lá na redação que quando a política está em silêncio, alguma coisa vem por aí. E o dia foi agitado ontem, porque o prefeito Bruno Reis e também o governador Jerônimo Rodrigues enviaram um pacotão de projetos para suas casas legislativas. O caso do prefeito Bruno Reis, tudo sob urgência, todos esses projetos não vão poder ser debatidos pelas comissões da casa, que o prefeito Bruno Reis pediu para que o projeto fosse direto para o plenário. Você vê a imagem da líder da oposição, a Ladilce Souza, com quem a gente conversou lá no Aratuon, e ela criticou principalmente o pacote relacionado ao subsídio para os ônibus, para o setor de mobilidade urbana, ajudando os empresários a manter esse sistema que já vem com grandes déficits desde a pandemia, desde 2020, já vem tendo inúmeras empresas quebrando, então esse subsídio sim é importante e foi o que destacou a oposição, só que o prefeito Bruno Reis não colocou dentro dos seus pontos o quanto será empenhado nesse subsídio, nem o que será feito de fato nesse subsídio, apenas colocou de modo genérico para que a Câmara Municipal de Salvador faça um cheque em branco para que a prefeitura possa utilizar no setor de mobilidade urbana, que sim precisa de apoio, mas precisa de um plano como um todo, um debate na Câmara. Vereadores da oposição, inclusive, pedem a ideia da tarifa zero e que isso seja debatido, porque muito se ajuda as empresas, mas pouco se sente na ponta do consumidor, na ponta daquele que pega um ônibus todo dia, não percebe os efeitos desse apoio todo que a prefeitura está anunciando. João, esse assunto eu posso, inclusive, falar que eu sinto na pele, né? Peguei o ônibus público por muito tempo e a gente está falando aqui de uma capital muito importante, que, inclusive, foi prometida aí a questão dos ônibus climatizados, né? Essa porcentagem ainda falta um pouco para ser atingida e a gente percebe, então... Agora eu queria entender melhor, João Tran, essa questão de um cheque em branco, né? Quer dizer que o prefeito, ele enviou, então, essa solicitação para a Câmara. Explica mais para a gente em relação a esse cheque em branco, porque quando se fala em cheque em branco, a gente fica atento, afinal de contas, estamos falando aqui, primeiro, de um serviço, uma concessão pública, que é o transporte público, e principalmente o dinheiro que sai do meu e do seu bolso contribuidor. Exatamente, Alex. Esse é o grande ponto de preocupação. O prefeito Bruno Reis disse que ainda vão ser feitos estudos para determinar o quanto será esse subsídio na prática, mas pediu autorização para que seja feito esse subsídio. Ou seja, pediu o dinheiro, pediu um montante, mas não esclareceu se vai ser em quanto de valor ou quantos ônibus serão entregues para as empresas. Esse é o grande ponto do debate. Não se tem clareza, não se tem transparência em mais um projeto que o prefeito Bruno Reis enviou. A própria líder da oposição, Ladilce Souza, falou, olha, nas gestões anteriores do próprio grupo Carliça, Assemineto e até Bruno Reis já mandou pedidos similares, mas descreveu exatamente o que a população, o que a Casa do Povo vai estar votando na hora de apoiar um subsídio, qualquer projeto que seja. Situação parecida no Poder Executivo Estadual, é isso mesmo, João Tran? Jerônimo também teve passos muito semelhantes aí em relação a Bruno Reis, é isso? Alex Jerônimo também mandou uma série de projetos para a Assembleia Legislativa da Bahia, também disponibilizado ontem no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado, e o governador Jerônimo Rodrigues mandou alguns projetos muito relacionados também à segurança pública, no caso dele. Importante. A gente destaca que é uma grande questão do nosso Estado, mas eu destaco um especificamente. Ele mandou 6, mas dentre esses 6, um deles precisa e tenta diminuir a população carcerária do nosso Estado. A ideia do governador Jerônimo Rodrigues é que sejam feitas outras medidas cautelares, medidas que não levem o preso de primeira para os presídios e tente utilizar outras questões. Pera, João Tran, pera. Você está me dizendo que o governador, esse senhor que está na tela, ele enviou esse projeto para ser votado, então, na nossa Assembleia Legislativa, é isso? Quer dizer, se o camarada, se a lei diz que o camarada tem que ir para trás das grades, a ideia é que ele tenha aí medidas cautelares como o uso da tornozeleira eletrônica, equipamento que é facilmente rompido por esses presos, né? E que tem aí o registro de fugas,
para poder reduzir a questão da população carcerária. É isso, João Tran? É isso que eu estou entendendo? O entendimento do governador é de fazer alternativas penais, então, seja essa medida com a tornozeleira eletrônica ou outras. Não necessariamente aqueles que estão com prisão decretada, mas aqueles que têm prisão preventiva, por exemplo. Enfim, a gente sabe que as nossas prisões estão superlotadas, mas exige um debate muito amplo de como resolver isso. E, mais uma vez, a gente destaca, projeto enviado com urgência. Esse é o grande ponto. Debate muito pouco é feito e muito mais é preocupado em aprovar, em tentar melhorar os índices, talvez seja um tiro no pé. Alguns especialistas com quem eu conversei aprovaram a medida sim, diz que a gente precisa repensar o nosso sistema carcerário. Eu não aprovo não. Mas repensar exige muito debate também, né, Alex? João Tran, eu vou ser sincero aqui, Zefinha, não aprovo. Eu acho que essa medida, esse pedido aí que é feito então à Assembleia Legislativa, mostra, o governador confirmando o seguinte, que a gente não tem estrutura suficiente para poder colocar todo criminoso que é pego aqui na nossa Bahia. Ou seja, a criminalidade está aumentando, a polícia está trabalhando, está chegando então a mais criminosos, mas a gente não tem unidades, não temos presídios e também penitenciárias para colocar todo mundo. Se construa mais. Abra-se então aí concurso público para que se coloque então novos profissionais em relação para trabalhar nesses presídios novos e também nessas penitenciárias, mas eu acho que pessoas que colocam, inclusive, em risco, na maioria das vezes, porque, veja só, o que eu estou falando é o seguinte, até que se julgue um caso, o cara já tem fugido, o cara já tem praticado aí outro crime. A gente tem como exemplo, inclusive, a Lei Maria da Penha. A gente vai falar sobre esse assunto hoje aqui, João Tran. Na maioria das vezes que a gente vê, são medidas cautelares que são impostas aí a agressores, a pessoas que cometem violência doméstica, colocam uma certa tornozeleira eletrônica, o cara vai lá, descumpre a medida e acaba então matando a mulher. Eu não sei se esse projeto vai dar certo, eu acho que de fato é um tiro no pé, João Tran, mas a gente tem mais notícias aqui no nosso Papo de Política, é isso, amigo? É isso aí, só ainda no termo relação de Jerônimo com a Alba, um dos principais assuntos discutidos também, claro, é a segurança pública, inclusive foi o tema das principais sessões plenárias por lá. Jerônimo esclarece que esse projeto também prevê novos nomes, novas nomeações para acompanhar de perto essas medidas cautelares. A SEAP ainda muito, que é relacionado com a ressocialização dos presos e também com a relação das prisões, vai ser ampliada para poder dar conta deste projeto e também do nosso sistema carcerário como um todo. Mas o assunto que tem repercutido mesmo na nossa Assembleia Legislativa da Bahia é mais um empréstimo que o governador Jerônimo pediu, é o 19º, e segundo o secretário da Fazenda, que esteve presente na Assembleia Legislativa, a Bahia não está aumentando o seu endividamento, não. O objetivo é renegociar essas dívidas. Vamos ouvir como esse assunto repercutiu no plenário, vamos ouvir o deputado Rosenberg Pinto. Hoje esteve aqui o secretário da Fazenda, Manuel Vitório, que apresentou os detalhes com relação a essa renegociação de dívida, que é uma alteração de uns valores que o governo do estado já tem em débito, ou seja, um empréstimo que essa casa autorizou, com juros acima do que está sendo proposto e um alongamento da dívida, que isso vai gerar um menor endividamento para o estado da Bahia. Mas, infelizmente, certo, o deputado Robinho não pôde estar presente para ouvir do secretário Manuel Vitório e acabou falando aqui, certo, algo que não tem nada a ver com essa operação financeira que está proposta aqui para apreciar pela Casa Legislativa. Você ouviu aí Rosenberg Pinto, deputado estadual, líder, um dos principais nomes do Partido dos Trabalhadores na Casa, teve a presença justamente do secretário da Fazenda justificando os empréstimos, presentes importantes, esclarecimentos que muitas vezes a gente cobra aqui no nosso Aratu 24 Horas, que o Executivo faz da ALBA ou da Câmara, de um puxadinho só para aprovar esses projetos, então foi uma presença importante. Ainda no quesito de segurança pública, mais projetos também enviados pelo governo. Estamos falando agora do secretário de Segurança Pública,
Pública, Marcelo Werner, ele que enviou alguns projetos também na reestruturação, ele propõe uma reestruturação de cargos nas Forças Armadas, na Secretaria de Segurança Pública, criar novas rondesps, ampliar a atuação da Secretaria no interior do Estado e, dentre um dos pontos que eu destaco desses projetos, é também aumentar o tempo que a pessoa fica antes de se aposentar, aquele chamado reservista. Ao invés de você ficar 4 anos à disposição da Secretaria de Segurança Pública para depois, antes de se aposentar, você agora vai precisar ficar 6 anos antes de se aposentar. Segundo o secretário lá na Assembleia, ele disse que as aposentadorias estavam sendo muito cedo comparado ao restante da população. Assunto esse especificamente deve render, principalmente dentro da própria categoria, mas a Secretaria de Segurança Pública tentando agir ante os números da violência. Ô, João, deixa eu falar igual você agora, engrossar um pouquinho esse caldo. Deixa eu só voltar lá na questão dos presídios, da população carcerária, para que muitas pessoas que não estão assistindo a gente, ou que estão assistindo a gente, não pensem que eu sou, perdoe inclusive a fala chula aqui, um jumento, uma pessoa que não pensa. Eu penso muito bem. Eu acho que a Bahia temos, em relação à segurança pública, problemas a curto, médio e longo prazo. Esse da questão da população carcerária, da criminalidade, é um problema também de curto prazo. A gente precisa resolver a criminalidade e a insegurança nesse estado e no país como um todo com educação. E políticas públicas voltadas à educação leva um tempo para que se dê, então, resultado. Mas dá. O problema é que os políticos não querem investir nisso. Por quê? Isso não dá voto, gente. Os políticos não querem investir nisso porque não dá voto, não é visível. Então é preciso que a gente invista em educação primeiramente e a gente combata também os problemas a curto prazo. Qual que seria, então, a solução? Na minha visão, João Tran, construir mais, então, unidades prisionais. Agora, colocar essas pessoas em medidas cautelares aí, como, por exemplo, a prisão domiciliar, não sei não, tá? Agora, ô João Tran, vem cá, tu tava com saudade desse momento, tava não? E esse cafezinho vai descer mesmo? Eita, ô Zé Mário, posso? Vou no 1, vou no 2. Uma presepada, viu? Uma presepada. Será que vai dar mesmo agora? Ó. Aê, desceu, Zefinha Galinho. Beleza. Desceu, Galinho. Pronto, João Tran, põe teu café aí. Vou servir também. Ó, hoje eu vou deixar de graça. Hoje eu vou falar sério, João Tran. Um brinde aqui, a vida, amigo. Ó, vem pra cá. Repita comigo aí em casa. Impossível nada. Eu tenho fé, eu acredito, eu posso, eu quero, eu consigo. Um gole então a sua vitória, viu? Aqui, ó. Bom que voltou inspirado, viu? Pois é. Ó, inclusive, João, quero mandar um alô aqui para Ademilson Muniz, pernambucano, que mora aqui na Bahia e não perde um Aratu 24 horas. João, obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso Aratu 24 horas, viu? Obrigado, bom ter você de volta para muitos outros papos. Vamos lá. Ó, deixa eu seguir aqui com o nosso Aratu 24 horas, com o nosso noticiário. 2 tutores trocaram socos aí, gente, no meio da rua. Essa é a briga do século. Isso foi após os cachorros que eles conduziam começarem a brigar. Na imagem é possível ver o início desse desentendimento. Eles chegaram, inclusive, a saltar aí a coleira dos animais, né, durante as agressões. A briga só acabou após os dois caírem no chão e outras pessoas aparecerem aí para intervir. Rapaz, manda Tássio Michel lá para fazer essa reportagem, ó. Tem sobe o som aí? Sobe o som pra gente ouvir, vai lá. Pera aí, rapaz. Vai devagar. Agora você vê, né? Ó aí. Ó aí, ó. Não podia estar numa partida de dominó os dois, não? Que cachorrada, literalmente, não? Ó lá. Manda a Tássio aí pra fazer a reportagem, pô. E os cachorros vão também, ó. Ó. Essa imagem, gente, tá interagindo, ó. Tá repercutindo na internet bastante. Isso foi aonde, Dadá? Hã? Quem souber morre, né? Quem souber morre aí. Ó lá, eles vão cair no chão, ó. Repara.
Ó, o cara, ó aí, ó, nocauteou aí. Nocauteou. Aí o outro chega ali para separar. Mas foi uma briga literalmente, tá? Seguir aqui com o nosso noticiário. Integrantes do BDM morreram em confronto com a polícia na localidade da Divinéia, no bairro IAPI. Isso na madrugada da terça-feira. O patrulhamento foi reforçado nessa região. Quem está chegando agora no seu Aratu 24 horas, na tela do povo, é a nossa comandante Dani Mazei com outros detalhes. Dani, bom dia. Olha, a gente está aqui na localidade conhecida como Divinéia, no bairro do IAPI. Daqui do alto a gente consegue ver a Avenida San Martín, a principal. E aqui, ó, tem pichações também da facção Bonde do Maluco, BDM, T3, tudo 3. Foi exatamente aqui, neste local, que 2 criminosos do BDM acabaram trocando tiros com a Rondesp BTS na madrugada desta quarta-feira. Teve o confronto e os 2 foram socorridos ao Hospital Ernesto Simões, mas não resistiram. Temos aí fotos desses 2. Um é o Tássio, vulgo Soldado, e o outro é o Marcos Vinícius, vulgo Cabrunco. A gente tem aí as fotos desses 2 que morreram, eram envolvidos com o BDM daqui da Divinéia e API. Trocaram tiros com os policiais da Rondesp BTS e a informação é que Tássio, vulgo Soldado, esse da foto, ele era um dos gerentes aqui da localidade, e o outro, o Cabrunco, esse outro que vocês estão vendo na foto, o Cabrunco, ele já tinha mandado de prisão em aberto e também ele aí teve participação no roubo a uma joalheria. Lembra que a gente falou sobre isso? Um roubo a uma joalheria dentro do Pituba Park Center no mês de julho. No mês passado, a informação é que Cabrunco também estava envolvido aí neste roubo em que na época com segurança foi baleado e ficou ferido. Aqui a área conflagrada, a área aí de atuação do tráfico. A gente está aí acompanhando então os policiais militares da Rondesp, também policiais civis, investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e também aí o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, porque os corpos não estão aqui. Foram levados ao Hospital Ernesto Simões, mas é preciso fazer a perícia no local de crime. Foi aqui, neste local, que aconteceu o confronto aí desses 2 criminosos com os policiais da Rondesp BTS. Divinéia, perto também da Rocinha do IAPI, e a gente está aqui acompanhando toda a situação. Pois é, tá aí, ó. A gente está vendo, inclusive, acabou de acompanhar na reportagem da Dani Mazei, toda a movimentação da perícia é o que os policiais chamam de AR, né? Auto de resistência. Eles foram então fazer essa cena de AR. Para os policiais aí na versão da polícia, foi justamente isso que aconteceu. Polícia que é um órgão oficial, é uma fonte oficial então, e o que diz esse órgão oficial é que esses criminosos acabaram então entrando em confronto com os policiais. Policiamento que foi reforçado nessa região, a gente percebe inclusive que foi necessário aí a utilização de armamento de grosso calibre para que esses peritos pudessem trabalhar nessa região. Polícia Militar também fazendo o reforço nessa mega operação, literalmente, que é para que esses peritos, que são profissionais técnicos, possam então realizar esse trabalho. E aí, por essa imagem, você tem a noção, inclusive, do que vivem os moradores dessa região. É uma dor de cabeça, literalmente, tá? A gente não pode, gente, se conformar nunca com essa situação. Ah, não, ele vende as coisinhas dele, mas dá botijão de gás. Você sabia que tem gente com esse pensamento? A gente não pode pensar assim, porque se a gente pensa assim, então, se a gente pensa assim, a gente está se tornando mais um desses criminosos. E a gente aqui está falando com pais e mães de família, tá? Eu sei que às vezes o calo aperta ao longo dessa viagem que é a vida e que às vezes a gente... Alex, você fala isso, Alex, porque você tem um botijão de gás em casa, graças a Deus. Graças a Deus. E vim de baixo, eu vim minha Bahia. Vim de baixo. O biscoito que a minha mãe comprava tinha que ser dividido, ó, para mim e para o meu irmão. E não era porque a gente comia pouco, não, porque eu era gordinho. É porque não tinha condições mesmo. Então eu sei o que é que eu estou falando. E graças a Deus, nem eu, nem meu irmão, nem meu pai, nem minha mãe precisou então se desviar do caminho certo, tá? E é isso que eu espero então, de você que está agora vivendo uma situação tão delicada. Eu espero que o Papai do Céu abençoe, mas que você nunca precise, que o divino, inclusive,
dobre o que tem na sua despensa, mas que você nunca precise, então, pedir a ajuda a um vagabundo, a vagabundos como esses que a gente mostra aqui na tela do Aratu 24 Horas. De verdade, não me entenda mal. O que eu desejo aqui para você que me assiste todo santo dia são as coisas melhores, porque o carinho que eu recebo do telespectador que está do outro lado, eu quero devolver em dobro. E às vezes, nessa parceria que a gente tem aqui, coisas duras também precisam ser ditas, ou não é? Aliás, quem ama também cuida, não é isso? Falso vidente. Ele foi preso em Cruz das Almas. Isso no Recôncavo Baiano, viu? Quem está chegando agora no nosso Aratu 24 Horas é o repórter Tássio Michel, que foi até o município e vai chegar agora com mais detalhes sobre este caso na tela do povo. Tássio Michel. A nossa equipe acabou de chegar na cidade de Cruz das Almas para contar a história do estelionatário do amor. Eu vou conversar aqui com o doutor Adilson para contar pra gente essa história desse vidente que bagunçou a vida de um bocado de mulher. Seja bem-vindo, doutor. Me conta aí qual o modus operandi desse vidente que utilizava a rede social para bagunçar a vida dessas meninas. Pois é, um caso inusitado, né? Tantos anos de polícia, eu nunca tinha visto um caso dessa natureza. Pois é, esse estelionatário, ele criou perfis em redes sociais, né? Utilizava, inclusive, o pseudônimo do Papa, Bento XVI, mas se passava por uma mulher, né? Às vezes Kátia, às vezes Geisa, às vezes Maria, às vezes Aritana. Isso a depender da vítima. Procurava-se algumas vítimas e nesses perfis da rede social colocava imagens de santo. Pois bem, entrando em contato com as vítimas, né, ele se dizia de que era uma pessoa que tirava a maldição que estava para aquela vítima ou para algum parente, uma mãe, um pai, qualquer pessoa da família. E para fazer esses trabalhos de purificação, né, teria que a vítima lhe pagar, que demandava dinheiro. E assim foi. Durante setembro a maio foram várias as vítimas. E em alguns casos, não só o dinheiro, não só a extorsão, mas ele queria mais. Ele queria o amor, por isso o estelionatário do amor. Esse falso vidente, ele dizia que recebia mensagens de um anjo e de que um anjo iria procurar aquela vítima para manter relações sexuais com ela, para só assim poder quebrar essa maldição. Aí a Kátia, a Aritana, a Maria, a Geisa, dizia que esse anjo iria visitá-lo e esse anjo visitava. Algumas vítimas frágeis, carentes, passando por alguma dificuldade emocional, acabavam por acreditar nessa fantasia da vítima, do acusado. Mantinha relações sexuais e ainda assim, acredite, não satisfeito, ele queria mais e mais dinheiro. Às vezes algumas vítimas tinham pouco dinheiro e isso ia, a cada dinheiro que ganhava no mês, entregava para Kátia, que na verdade não era Kátia, nem Aritana. Entregava para esse acusado que finalmente uma das vítimas, não suportando mais aquelas extorsões, aquelas ameaças, aquele momento de carência, não acreditando mais nessa falsa purificação, procurou a delegacia de polícia e começou-se então uma investigação, até que finalmente conseguimos botar a mão nele. Ele agora está preso, fora de circulação, e agora ele vai fazer esse trabalho de vidente só se for no presídio, porque em Cruz das Almas a gente conseguiu resolver mais um caso, né, e outras vítimas que porventura tenha caído na lábia desse estelionatário do amor, estamos aqui na delegacia de Cruz das Almas para apurar todo e qualquer caso. Nenhum caso vai ficar impune desse estelionatário. A gente já falou do prejuízo sexual, a gente já falou do prejuízo financeiro, mas vamos falar de valores. Se a gente pudesse mensurar em valores, quais os valores que essas mulheres tiveram em prejuízo com esse estelionatário? Olha, teve valores que chegaram, algumas vítimas, a 20 mil reais, a 16 mil reais, quer dizer, eram valores altos
e de pessoas que não tinham tanto dinheiro assim. Mas ele ludibriava, ele aproveitava dessa carência, desse momento de fragilidade emocional e tirava tudo que a vítima tinha. E além de que, em algumas, e até mais além, ainda mantinha relações sexuais. Um absurdo, mas que agora sim, com essa investigação, com esse trabalho da Polícia Civil da Bahia, nós conseguimos de que esse fato não se tornasse impune. E continuaremos nas investigações para que, se aparecer outras vítimas, não deixar também impune. E agora ele atrás das grades, esse falso vidente não vai poder mais praticar esses atos terríveis contra mulheres. Vamos fazer o seguinte, a gente vai conversar agora com uma das vítimas que ela não quer se identificar, a gente vai preservar a imagem dela, vai contar o que aconteceu com ela. Ela foi a primeira vítima a denunciar esse fato aqui na Delegacia Civil aqui de Cruz das Almas. Como é que aconteceu com você? Conta pra gente a sua experiência com esse estelionatário. Ele se apresentou através de um perfil chamado Bento 16, só que nesse perfil ele disse que o nome dele era Kátia. Aí falou que eu tinha que conhecer ele, que era Vando, eu tinha que conhecer ele para quebrar a maldição, que tinha uma maldição que eu iria morrer. Aí tinha a data lá. Ele deu prazo para você de morte? Deu, disse que eu ia morrer de uma data lá, que eu ia dormir, que eu ia dormir e não acordar mais. E aí pronto. Aí depois ele colocou que minha mãe também ia morrer, deu uma data, depois já era minha filha, e por aí vai. E aí você ficou com medo e você foi cedendo a toda a situação. Cedi tudo. Qual foi o prejuízo financeiro que você teve nessa situação? 20 mil. 20 mil reais? Foi. E qual o sentimento que você tem hoje, sabendo que hoje ele está preso e que vai pagar por tudo isso que ele fez, não só com você, mas com tantas mulheres? Eu estou feliz. Eu amei quando eu vi ontem, né? Eu vi primeiro nas redes sociais. Eu amei. Eu achei que esse dia nunca ia chegar e chegou, graças a Deus. Então, doutor, para as mulheres que estão acompanhando a gente, se quiserem vir aqui na delegacia também denunciar, se sentirem encorajadas através dessa reportagem, o que é que elas devem fazer? É isso, eu convido a todas as mulheres que foram vítimas desse estelionatário sexual a comparecerem na delegacia de polícia. Não vamos deixar ficar impune esse caso, né? Então, é importante a denúncia para que a gente possa demandar as ações policiais e judiciais que esse cara merece, porque um cara que comete crimes dessa natureza, aproveitando-se da fragilidade de mulheres, não merece estar na rua, merece estar preso. Tá bom, obrigado, doutor. Com imagens de Nonato Baracho, Tássio Michel para o Aratu 24 horas. Falar o quê? Dizer o quê? Primeiro, falar para você aí de casa que eu tenho a minha fé, respeito inclusive todas elas, mas o tanto de vagabundo que a gente vê se passando aí por líderes religiosos em todas as religiões, em todas. Inclusive, eu falo muito aqui sobre psicologia e psiquiatria, porque é um assunto que eu gosto de ler, né? Muitos psicólogos, psiquiatras dizem que como é o nome daquele caba, rapaz? O cara que não tem sentimento por ninguém. Psicopata, Dada, é isso aí. Que muitos psicopatas se passam por líderes religiosos aí para conseguir vítimas, né? Vai ver, esse é mais um caso. Vem com a história de anjo. Anjo de onde? Anjo de onde? Alex, você acredita? Acredita em anjo. Anjo de onde? Eu não vou dizer que nem é o anjo do capeta, viu, Dadá? Porque aí eu tô botando a culpa no capiroto. E nesse caso, até o capiroto tem medo desse camarada aí, ó. Até o capiroto tá correndo dele. Porque ele chegava, veja, muitas das vítimas ali fragilizadas, chegava na tentativa de pedir um socorro espiritual, gente. Socorro espiritual por conta de problemas. Vai ver muitas, inclusive, em depressão, com ansiedade, tomando medicamento. Aí chega um canalha e se aproveita dessa situação para ter relações sexuais com essas vítimas. Você vai me dizer que esse mundo não está perdido?
Você vai me dizer que isso aqui não está desgovernado? Não sei para onde a gente vai não, viu? Ó, 3 fuzis de alto calibre e cerca de 7 quilos de cocaína foram apreendidos em uma casa que pertence a Galo Preto. Ô, Galinho, é você, Galinho? Hã? É, a Galo Preto. Apontado, Galinho, como líder do Comando Vermelho na localidade de Candelária, que fica em Tancredo Neves. É seu primo? Será que é o primo do Galinho? Ainda dá? Pois é. Quem vai chegar agora na tela do povo aqui com outras informações pra gente é ela, a comandante Dani Mazei. Bom dia. Isso, Alex. Bom dia para você e a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A gente está aqui no final de linha da Engomadeira, acompanhando aí o policiamento reforçado no local, vários policiais militares estrategicamente posicionados, né, com armamentos de grosso calibre, porque sabem que aqui é a área pesada, a área do Comando Vermelho, a área do CV. E normalmente aqui na Engomadeira, Alex, você sabe disso, os traficantes, quando percebem a presença policial, eles acabam aí atirando, né, de forma covarde na direção dos policiais. Então a gente está aqui nessa área conflagrada, inclusive descendo aqui, né, no final de linha, essa parte das bandeirolas é parte da Candelária, localidade Candelária. Então policiamento mais do que reforçado aqui na Engomadeira. Tudo isso, Alex, por causa aí de um baque pesado que o CV tomou, hein? A Rondesp Central conseguiu localizar uma casa contendo aí armamentos, fuzis do CV e também cocaínas. Olha aí as imagens, ó, da chegada desse material na central de flagrantes. 3 fuzis, sendo 2 5.56 e o outro calibre 7.62, além de muita cocaína, hein? Cerca de 7 quilos de cocaína. Todo este material foi apreendido pela Rondesp Central na Candelária, Engomadeira, que faz parte de Tancredo Neves. E a informação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar é de que todo este material pertence ao traficante Fábio Maciel, vulgo Galo Preto. A gente tem aí a foto desse traficante, esse é o vulgo Galo Preto. Ele não está em Salvador, ele está no Rio de Janeiro, mas a informação é que de lá do Rio de Janeiro ele dá ordens aqui para a tropa do CV da localidade Candelária. Então a gente está vendo Rondesp Central, estamos vendo também viaturas da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar aqui no local por causa desse baque pesado na biqueira. A gente vai conversar agora aqui com o Coronel Matos, ele que é o comandante do CPRC Central, o comandante aqui desta área, desta localidade, e vai poder, claro, passar mais detalhes pra gente, não é isso, Coronel? Eu queria que o senhor explicasse pra gente, a gente está gravando aqui, eu queria que o senhor explicasse sobre essa apreensão que foi feita dos 3 fuzis e dos 7 quilos de cocaína. Sim, a Polícia Militar sempre atenta, sempre diligente, né, com todas as informações que chegam. Teve a informação da possibilidade do armazenamento desse material. Houve diligências, né, foram localizados suspeitos. Infelizmente não foi possível efetuar a prisão, mas o material foi sim localizado e apreendido. São 3 fuzis de alto poder de destruição, armas importantes retiradas de circulação. A notícia que nós temos é que essas armas seriam utilizadas justamente para o confronto entre organizações criminosas. Então, certamente, algumas vidas foram salvas aí com essa ação, além de uma grande quantidade de drogas. Essa ação foi possível graças, né, ao empenho dos policiais, que é fundamental. Devemos homenageá-los sempre pela essa coragem, por essa ação exitosa, e também o apoio de várias outras organizações, outras forças de segurança, a própria comunidade, enfim, todos unidos aí, imbuídos para uma melhor segurança. O resultado tem sido positivo. Coronel, é importante o senhor falar, né, do trabalho dos policiais, porque eles se arriscam, porque a gente sabe que aqui nessa biqueira, principalmente do CV, os traficantes, eles são covardes e eles tentam matar policiais. Constantemente, quando a polícia entra na localidade que tem a atuação da boca de fumo, eles tentam matar policiais. Então, os policiais tiveram a coragem de seguir em frente, né, quando receberam essa denúncia dessa casa com esses fuzis e essa droga também. A gente mostra aqui os acontecimentos na nossa cidade, mas o recado que o senhor
senhor dá é que a polícia está atenta e está fechando o cerco contra a criminalidade, não é isso, coronel? Sim, a Polícia Militar, juntamente com as demais forças de segurança, sempre atentas a tudo o que acontece, dispostas, com todos os recursos empregados para cumprir o seu papel, e contamos, mais uma vez, repito, com o apoio da população, que nos ajudem, com essas informações, com esse apoio moral, um simples bom dia ao policial, um incentivo, um agradecimento pelo seu trabalho, faz toda a diferença, e com isso conseguimos cada vez prestar um serviço melhor. Com certeza, são policiais que se arriscam aí para trazer mais segurança para a gente. A gente está com imagens aí dos 3 fuzis apreendidos e também da droga, da cocaína, golaço aí dos policiais da Rondesp Central, que estão trabalhando muito, hein, coronel? Estão trabalhando incansavelmente. Sim, é verdade. Várias ocorrências, nos últimos dias especialmente, muitas ocorrências sequenciais na área do Central, todas com resultados positivos e que mostra esse trabalho intenso que tem sido feito pela tropa da Polícia Militar, especialmente aqui do nosso comando, e que é fundamental para garantir a segurança de todos. Parabéns por todo o trabalho. Obrigada, viu, Coronel Matos, do CPRC Central. Obrigada aqui pela participação também na TV Aratu. Estamos sempre à disposição. Obrigada. É isso, Alex. A gente continua aqui mostrando o PETO da 23, pelotão de emprego tático operacional da 23, e também a Rondesp Central aqui, a área aí do Coronel Matos, CPRC Central. A gente está acompanhando, não param de chegar viaturas aqui à localidade, porque pode ter incursão a qualquer momento. E claro, já estou aqui também preparada com o meu colete, porque se a polícia descer a biqueira, eu vou ter que ir também. E aí, qualquer novidade, eu volto aqui com mais informações para você, viu, Alex? Com imagens de Denilson Mota, Daniela Mazei, para o Aratu 24 Horas. Dani, obrigado. Agradeço o Denilson aí também pela reportagem. E aí você veja, a gente está falando de uma localidade que sofre tanto com a questão do Comando Vermelho aqui na nossa Bahia, na nossa Salvador, que é o Comando Vermelho, que atua ali na região de Tancredo Neves. A gente vê aí na reportagem a informação de que o Galo Preto, ele comanda literalmente o grupo do Rio de Janeiro, da capital, provavelmente, onde a maioria das lideranças do Comando Vermelho estão instaladas nas comunidades, então, do Rio. E aí, de lá, ele manda, então, todas as informações necessárias e também ordens para que o grupo ele atue na região de Tancredo Neves. Inclusive, acredito que a polícia tem essa informação de que muitos desses armamentos venham, inclusive, do próprio Rio de Janeiro, A maioria vem pelas nossas fronteiras, acabam, então, chegando no QG do Comando Vermelho, que é o Rio de Janeiro, e depois é distribuído para as outras regiões do nosso Brasil. A gente está falando aqui de meio milhão que foi então apreendido em armas e também em dinheiro. Ô Silvestre, você está falando isso, meu filho está assistindo aqui, Silvestre. O que a nossa juventude vai pensar? Vai pensar que o crime ele compensa. Não compensa. É isso que eu quero dizer então para a juventude. Não compensa, não entre nessa, porque o que o seu pai e a sua mãe falam para você é mais pura verdade. E se você assistir todos os dias esse programa, você vai ver que ele e ela estão falando a verdade. São 2 caminhos, ou é cadeia ou é a morte. Preste atenção, estou falando do Galo Preto hoje. Conte os dias, porque você vai lembrar dessa nossa conversa. A qualquer momento a gente pode trazer aqui a informação de que esse bexiguento ou ele foi preso ou ele desceu então à sepultura. Fique ligado, fique vendo. Vem pra cá porque eu vou seguir com o nosso noticiário. Em Lauro de Freitas, uma perseguição, ela terminou aí, gente, com uma batida de um caminhão em um muro. A polícia está em busca do bandido que fugiu. Quem vai chegar agora com os detalhes sobre esse caso é Diego Macedo. Presta atenção então nesse caso, porque foi uma fuga que acabou então provocando esse acidente. Assunto para o nosso Aratu 24 Horas. E eu quero já chamar aqui o Diego Macedo então com os detalhes desse caso. Diego, bom dia. Pois é, Alex, um caminhão que transportava uma carga de medicamentos foi interceptado por 3 homens em cima de 2 motos na rótula do Jambeiro. Os criminosos renderam os 2 ocupantes do veículo, que foram feitos reféns e trancados no baú do caminhão. Após receber informações de pessoas que testemunharam a situação, guarnições do batalhão Apolo intensificaram o patrulhamento na região. Depois da intensificação, o caminhão foi visualizado em São Cristóvão e passou a ser acompanhado pelas equipes. A tentativa de abordagem ocorreu na região do Aeroporto, quando os criminosos atiraram contra os policiais.
houve revide momentos em que 2 indivíduos conseguiram fugir e um foi alcançado. Com os indivíduos foi preso. Com o indivíduo, na verdade, foi preso. Apreendida uma motocicleta utilizada no crime e um simulacro de arma de fogo. As vítimas foram liberadas ilesas e toda a carga de medicamentos foi recuperada. O material seria distribuído em diversas farmácias de Lauro de Freitas e também de Salvador. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Com imagens de Luciano Lima, Diego Macedo, para o Aratu 24 horas. Valeu, Diego. Pois é, né? A gente vê aí mais uma informação, então, de que uma ação criminosa acabou resultando aí no roubo de medicamentos, né? A gente tem noticiado diariamente aqui no seu Aratu 24 horas a questão das canetinhas, né? As canetinhas emagrecedoras que têm sido aí verdadeiros... O Monjaro, né, Dadá? Dadá toma Monjaro. Dadá era isso aqui, ó. Ó, Dadá era isso aqui, tá assim. De tanto Monjaro, viu? Só em sonho, né, Dadá? Academia, Dadá. Pois é. O que acontece? Essas canetas, que são medicamentos caros, são usados para emagrecer. Não é o caso dessa reportagem que o Diego Macedo acabou de trazer aqui no nosso Aratu 24 horas, mas que tem sido alvo aí constantes, então, de criminosos. Nesse caso, a polícia conseguiu recuperar aí essa carga de medicamento. Acredito eu que medicamento variados, né? Deve ter medicamento aí para tudo aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui identificar algum. Cuidado de perto para chegar mais longe. Não tem como identificar. Mas acredito eu, Dadá, que são medicamentos para tudo que é sintoma, para tudo que é doença, e iam ser, inclusive, distribuídos em farmácias aqui da região metropolitana de Salvador, e a polícia conseguiu, então, recuperar essa carga. Foi um acidente que foi provocado. Aí você veja, agora o prejuízo está com o morador e com a moradora da casa, né? É tão caro para levantar um murinho desse, hein? Para levantar um murinho desse aí, às vezes a gente passa ano, não? Vai pegando ali um pouquinho de areia da água da chuva, compra um saco de cimento, sobrou um saco de cimento ali da irmã, a irmã doa, para levantar o muro. Na maioria das vezes não é nem rebocado. Aí vem um bandido cabra safado, pega um carro aí, ó, perde o controle desse veículo e acaba então batendo no muro aí, e o prejuízo fica para quem? Para a dona de casa, para o trabalhador, tá bom? Ó, uma mulher de 25 anos, grávida de 8 meses e mãe de uma criança de 3 anos, afirma ter sido vítima de agressão da amante do ex-companheiro. A vítima, gente, ela foi expulsa da casa onde morava e precisou, inclusive, de apoio policial para retirar aí pertences pessoais do imóvel. Quem explica essa situação pra gente é a repórter Lara Linhares, na tela do Povo. Isso mesmo, Alex, um caso que chamou muita atenção. Uma mulher grávida de 8 meses, ela terminou com o ex-companheiro que é pai dessa menininha aqui, ó, que tá nesse barrigão e vai nascer dentro de poucas semanas. Mas esse ex-companheiro não deixou mais ela entrar em casa. Ele tá morando agora com a amante numa casa que fica a poucos passos aqui de onde a gente tá, no bairro da Paz. Não só isso, como essa amante, essa atual companheira de Cristiano, que é o pai dessa neném que Bárbara tá esperando, bateu nela, não foi, Bárbara? Foi, me bateu, me agrediu de vassoura. E ele segurou eu para ela bater. Bárbara não conseguiu pegar as coisas dela, tá sem ter onde morar agora. A gente conseguiu, com a ajuda da TV Aratu, com a ajuda do Alô Juca, a polícia veio aqui com a gente, a polícia militar, a base comunitária que fica aqui no bairro da Paz, ela retirou as coisas dela, mas as coisas da neném, que ela tinha ganhado de doações, não estavam mais na casa, né, Bárbara? Isso, não tinha nada, só tinha uma banheira e um colchão do berço. Você tinha ganho o quê? O que é que as pessoas tinham dado para você? Roupinhas? Era só roupinha mesmo que eu tinha e 2 bolsas da criança, porque o resto ele não me deu nada da criança ainda. Nem produto de higiene, nada para a criança ele me deu. E ainda ele falou assim que não vai dar dinheiro nenhum, que só vai dar pensão se fazer o teste de DNA. Daí a minha filha vai nascer como? Minha filha vai nascer sem nada? Porque ele falou assim que não vai dar nada. Ele dá a pensão para um e não quer dar a pensão para essa, fala que não é dele. Daí eu falei para ele, se ele quiser o teste de DNA, eu faço o teste de DNA. Porque eu sei que é dele. Se eu só tive ele, como é que não é dele?
quem estiver vendo a gente agora e quiser ajudar essa mulher, tiver alguma roupinha de doação para essa bebê que está nascendo, algum dos objetos que criança precisa, né? Que uma recém-nascida vai precisar, como é que faz para entrar em contato com você? E ainda, ele estava comigo, ele morava comigo e morava com a mãe dele. Ele ficava em casa e ficava na casa da mãe dele. Ele estava comigo e quando eu encontrei ele, que a mulher que ele está hoje me bateu, ele estava dormindo na casa dela. Ele falou assim que foi dormir lá com o filho dela. Mas me fala uma coisa, os dois, ele fala que não tem nada com ela e ela também fala que não tem nada com ele. Como é que ele estava dormindo lá? Ele estava fazendo lá o quê? Já estavam juntos, provavelmente, né, Bárbara? Dá seu contato, seu número de telefone para alguém que estiver assistindo a gente e quiser te ajudar. O número do meu WhatsApp é 71981688131. Esse é o número de contato de Bárbara, que vai parir dentro de poucas semanas uma segunda filhinha. Ela já tem uma menininha de 3 anos que está aqui bem pertinho da gente. A gente está preservando a imagem dela por ser uma menor de idade, mas quem quiser ajudar essa mulher, que agora vai ser mãe de 2 filhas, entre em contato com esse número que ela deu aqui pra gente. Com imagens de Carlinhos Silva, Lara Linhares para o Aratu 24 horas. Valeu, Lara. Manda um abraço aí para Foguinho. Foguinho estacionou ali e ficou. Ó, esse caso aí é um caso que requer total atenção, né? Porque quantas mães solos não assistem, inclusive, o nosso Aratu 24 horas, que precisam, inclusive, dar um duro danado para criar todas as crianças, né? Ela está dizendo aí que o camarada alega que não é pai da criança, mas ela disse, eu só tive ele, né? Eu só tive ele. Então, não tem como ela ter engravidado aí, embuchado, como a gente diz popularmente, de um outro camarada. Aí o que que acontece? Essa criança já nasce nessa questão familiar que a criança ela deveria ter uma base, né, sólida aí, tanto em relação à figura paterna e materna. A gente sabe que muitas das vezes isso não acontece, às vezes por falta de instrução, às vezes por questões financeiras, são N coisas que acabam então influenciando na base, na família é tudo inclusive, e a gente vê então essa situação de uma mulher que foi agredida, ela diz que foi agredida então pela companheira ou pela amante do pai da criança que ela está carregando no ventre, né? E ainda segurou, né? Ele teria segurado ela ainda, a informação, para que essa outra mulher batesse. Se ele fez isso, viu, Cabeleira? Cabeleira é o homem que fica então soltando galinho. Se ele fez isso, ele também tem que responder aí por uma agressão. Inclusive pela questão de não ter prestado socorro, no mínimo. No mínimo, mas aí no caso eu acredito que ele precisa sim responder pela agressão, afinal de contas ele teria segurado essa mulher para que ela fosse espancada. Mudei de câmera, ó, vim pra cá. Vaguinho, como é que tá a manhinha, Vaguinho? Mas nunca, deixa eu mandar um cheiro pra tua mãe, como é o nome da tua mãe mesmo, Vaguinho? Dona Valdenice, ó, um abraço na senhora. Um cheiro pra tudo, perto de um Aratu 24 horas. Essa é a câmera do teu filhão, viu? É ele que tá me filmando aqui, então. Um cheiro pra senhora, tá bom? Ó, quero trazer aqui mais informação pra Dona Valdenice, pra todo mundo que tá acompanhando, então, a gente em toda a Bahia. Manhã tá boa? Faz assim, se tiver. Tá boa, né? Graças a Deus. E continue. Ó, informação que chega agora no nosso Aratu 24 horas. 51 feminicídios e mais de 12 mil ameaças contra mulheres. Os dados, gente, representam aí apenas os 6 primeiros meses deste ano na Bahia, tá? Vem pra cá, ó. São mais do que números. São vidas que continuam ameaçadas, mesmo com 19 anos da Lei Maria da Penha. A gente está, inclusive, acompanhando aí imagens de alguns casos. A gente vai acompanhar toda essa história, toda essa repercussão desses números numa reportagem toda especial do Eider Mustafa. Acompanhe. A história dessa mulher, infelizmente, se parece com a de milhares de outras que são violentadas diariamente pelos parceiros. O processo começou quando eu engravidei do meu segundo filho, que foi uma gravidez muito complicada, muito difícil. Ele rejeitou o filho durante 9 meses. E depois que o filho nasceu, ele aceitou o filho, porém as agressões verbais eram muito fortes dentro de casa. E aí começou as agressões físicas. Dados da Polícia Civil mostram que de janeiro a junho desse ano foram contabilizadas 12.441 ameaças contra mulheres e registrados 7.202 casos de lesão corporal,
208 de importunação sexual e 51 feminicídios. Por sorte, nossa personagem conseguiu dar um basta no ciclo de violência antes que ela se tornasse mais uma nessa estatística. Foi a primeira vez, ele pegou uma faca, na segunda vez ele pegou uma peixeira e na terceira ele pegou uma outra peixeira que não deu mais para continuar com esse relacionamento. Foi aí que eu acordei. O apoio que ela teve veio da Casa da Mulher Brasileira e da Defensoria Pública do Estado, através do Núcleo de Defesa das Mulheres, uma estrutura montada para acolher e garantir direitos e dignidade. Aqui nós acolhemos as mulheres vítimas, propusemos as ações onde se pedem as medidas protetivas, caso elas precisem do afastamento do agressor do lar, ou que eles mantenham um distanciamento mínimo, seja ele de 500, 200 metros, a depender da situação específica, que o impeçam de entrar em contato com a vítima, com testemunhas do processo, com familiares da vítima. A medida protetiva é um importante instrumento legal para evitar que o agressor se aproxime da vítima. Somente de janeiro a junho deste ano foram concedidas mais de 17.300, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. É o que aponta um levantamento feito pelo Tribunal de Justiça da Bahia. E para garantir que a determinação judicial seja cumprida, entra em cena o Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher. Nós vamos aparecer para poder ver sem necessariamente marcar a hora e o lugar. Então é importante por quê? Porque como ninguém sabe que horas nós vamos aparecer, então a qualquer hora a gente pode inclusive encontrar um flagrante de descumprimento de medida protetiva. Acompanhamos uma visita a uma mulher que é assistida pelos agentes desde 2019. Eu fui abraçada por eles e eu me senti segura. E eu acho que assim, até o efetivo deles deveriam ser maior para conseguir abranger todas as mulheres. Neste mês, a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres da violência doméstica e familiar, completa 19 anos. Para lembrar a sociedade que elas não estão sozinhas, é promovida a campanha Agosto Lilás, um chamado para incentivar que todas as mulheres em situação de risco procurem ajuda. No dia 20 e no dia 21, teremos um mutirão que vai se realizar no posto de metrô do aeroporto, das 8 às 17 horas. Lá a gente vai fazer os atendimentos jurídicos, também psicossociais. Algumas mulheres vão relatar seus casos reais, assim, as que se sentirem à vontade de fazer. Denunciar exige coragem e é um ato de amor próprio. Palavra de quem felizmente se livrou da violência e está viva para contar essa história e fazer o importante alerta. No primeiro ato que a gente identificar um relacionamento abusivo, que a gente acorde e procure ajuda. Pronto, ó, deixa eu reforçar inclusive aqui o serviço que foi trazido aí na reportagem. Hoje é o último dia desse mutirão que acontece ali na estação aeroporto, às 8 horas. Então você que está sendo vítima de violência doméstica pode procurar essa ajuda. Tem então esse atendimento, pelo menos na área jurídica ali, para que você consiga sair literalmente das garras de um covarde, de um vagabundo como esses aí que a gente está acompanhando nessas imagens, que são imagens tão chocantes que a gente viu ao longo desse ano de 2025. E aí é preciso entender o seguinte também, tá? Você que é família, quando uma mulher chega dizendo, ó, tô passando por isso, ou que chega com o olho vermelho, com a roncha aqui ao redor dos olhos e diz que levou uma queda, presta atenção, viu? Presta atenção, porque não é toda queda que provoca isso, não. Dificilmente, aliás, viu? Repare bem na informação que a vítima está passando ali, porque às vezes a vítima está pedindo socorro, em outras palavras, e a gente não entende. Então é muito importante que a gente preste atenção nas pessoas que amamos, que estão ali do nosso lado, precisando de uma ajuda, porque às vezes você vê um camarada com uma carinha de bom moço, mas que dentro de casa é literalmente o capeta, né? E aí a gente precisa colocar esses bandidos, são verdadeiros bandidos, agressores, atrás das grades. Inclusive, já aproveitando o gancho dessa reportagem, eu quero voltar aqui a falar do caso Laiana Santos Costa, tá? Laina Santos Costa, Santana, Laina Santana Costa, perdão, gente. Ó, o corpo da mulher de 37 anos, ele foi enterrado no cemitério Bosque da Paz, aqui em Salvador. A gente está acompanhando, inclusive, imagens aí dessa despedida muito emocionante, tá? Foi o enterro, um sepultamento que foi acompanhado por amigos,
amigos e familiares, muitos homens inclusive, né, a figura ali masculina, né, de verdadeiros homens que cercavam essa mulher, mas um específico está sendo investigado, que obviamente não está aí, né, obviamente nem de homem pode ser chamado, é o companheiro, ou ex-companheiro, porque agora ela está morta. Ela foi vítima, gente, de marretadas pelo próprio companheiro no apartamento onde eles moravam na noite da última terça-feira, tá? As filhas, inclusive, do casal ficou ferida aí ao tentar defender a mãe, ou seja, elas viram tudo. E a gente percebe, então, essa despedida tão emocionante, essa comoção gigantesca, inclusive em Lauro de Freitas, a cidade toda abalada por conta da crueldade. E aí eu acredito que a justiça vai cair com tudo, porque a gente está falando aqui de alguns agravantes. Tem um crime de homicídio, que aí tem um agravante que é o feminicídio, né? Tem também a questão que provavelmente a justiça vai ter um entendimento que é um motivo torpe. A vítima não teve chance de defesa, afinal de contas foi morta a golpes de marreta, uma ferramenta pesada que é utilizada para poder colocar paredes abaixo. Foi justamente essa ferramenta que o camarada que dizia que amava então ela tirou a vida dela. A gente vai acompanhar então a matéria sobre esse caso agora na tela do Povo com Marcos Henrique. Acompanhe. Alex, estamos na região metropolitana de Salvador, bairro Cagi, Lauro de Freitas, no condomínio Granville das Artes. Infelizmente, uma mulher de 37 anos, Alaina, foi morta com vários golpes de marreta. Pois é, as imagens mostram um momento, infelizmente, de terror, onde duas filhas precisaram conviver, em um momento que o próprio pai estava tirando a vida da mãe dessas duas meninas. Eu estou com o Gabriel, ele fez a gravação e agora está passando por um momento muito difícil, além de toda a comunidade, os familiares, pois ele viu o momento que ele começou a brigar com a sua companheira, com a companheira Alaina, e depois ele pega uma marreta e começa a atingir a cabeça dessa mulher. Exatamente, eu nunca presenciei isso, como eu te falei, e eu acho que Deus é justo, mas ainda assim impiedoso, então ele vai pagar pelo que fez. E a única coisa que me deixa tranquilo é que ela deve estar em um lugar bem melhor agora e ele não vai ficar assim. Eu acredito muito, desculpa falar de assunto de religião aqui e tal, mas eu acredito nisso, eu nem tenho muito o que declarar sobre, porque eu nunca presenciei algo assim, foi a situação mais traumática que eu vi na minha vida. Pode ficar assim, ele precisa responder, gente. E vocês, mulheres que estão sendo ameaçadas, por favor, vão lá, denuncia, gente. Não deixa chegar a esse extremo. Porque quem ficou em falta agora não foi ninguém, foi as filhas, gente. Uma jovem de 12 anos e uma criança. Se a mãe... Amiga da sua filha, né? Amiga da minha filha. Minha filha acordou, mãe, tem alguém gritando por socorro. Quando eu vi, ele já tinha caído. Quando eu vi, foi aquela mulher lá pedindo socorro, gente. A cena foi horrível, muito triste mesmo, gente, pelo amor de Deus. Vocês que são mulheres, que estão sendo ameaçadas, por favor, procura a justiça. Chega lá, existe uma queixa que isso não pode continuar. Quantas mulheres esse mês foi agredida, gente? As crianças, como explicar, como acordar hoje? Porque de manhã cedo ela estava saindo com as crianças, para levar as crianças para a escola. Hoje, imagina, a filha acordar e dizer, cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Onde é que está a mãe? Meu pai matou a minha mãe? Isso é horrível para essas crianças. Eu espero que ele não, gente, justiça para esse homem. Para mim, é tolerância zero. Zero, ninguém tem o direito de agredir ninguém. Eu realmente passei mal quando eu vi a notícia, né? Isso não pode acontecer, gente, não pode. E tipo, não é um caso isolado, isso não é um caso isolado. Isso acontece todos os dias. Infelizmente, a justiça age de forma... ameniza muito. Uma medida protetiva não resolve. Eu tenho medida protetiva. Medida protetiva não resolve nada. Chamar a polícia, infelizmente, não resolve nada. A polícia não está preparada para tratar com assuntos como esse. Então, assim, eu não cheguei a viver agressões nesse sentido, mas, para mim, isso é um absurdo. Eu estou em choque. É importante a gente destacar que a comunidade estava pedindo para parar, ele continuava com os golpes de marreta. Enquanto isso, após o episódio, ele
vai na varanda de casa, ele não tenta se jogar, ele tenta fugir. Quando ele cai do primeiro andar para o térreo, ele tenta fugir, mas é alcançado pela população. Ele agora está à disposição da justiça e o pedido de socorro das mulheres dessa localidade querendo saber qual será o destino de Ramon, de 38 anos. Liberdade provisória ou a prisão preventiva? Eu espero que o inferno, eu espero que o quinto dos infernos, quando eu vejo aquela imagem daquele homem descendo, eu, se fosse um morador de baixo, a vontade que dá é de empurrar ele, não é isso? Você em casa tem essa sensação também, que a vontade que dá do ódio de assistir essas imagens é empurrar ele. Eu não estou pregando aqui, eu não estou fazendo apologia à violência não, estou dizendo que a sensação que dá, a vontade que dá. O cara matou a marretada, gente, olha que crueldade. A mãe dos filhos, na frente de todo mundo, sem nenhum pudor. Aí vem aqui pra mim, Marquinhos, a criança animal, a criança que você colocou no mundo é uma mulher. É uma mulher que pode ter no caminho dela um monstro como você também cruzando a história dela. Eu espero que não. Vejo tanto de medicamento que essa criança, Deus o livre, mas existe essa possibilidade, vai necessitar de terapia a partir de agora. Porque o homem que ela tinha como herói, a gente sabe que a criança, a menina, ela é apegada à figura paterna. O homem que ela tinha como herói, na verdade, ela tem agora, na história da vida dela, da humanidade, como principal vilão. Ó, gente, vou fazer o seguinte, eu vou tomar um copo de água. No próximo bloco aqui, a gente vai falar de um mutirão de paternidade, isso lá em Feira de Santana. A ação Meu Pai Tem Nome tem como objetivo reconhecer vínculos familiares com oferta de exames de DNA gratuitos e orientação jurídica à população. Os detalhes é já aqui no seu Aratu 24 horas, tá? Ó, perdi até o fôlego. Mas antes eu vou para um rápido intervalo e você vai ficar aí com um recadinho das telecimonais. Não sai daí não, tá bom? Tudo começa aqui, na jazida própria, com argila especial e de tonalidade única. O laboratório tem um controle rígido de qualidade, top of mind e o melhor, sustentável, com selo verde. A produção não para. A Simonassi entende que fazer a diferença para os seus clientes e colaboradores é prioridade. O final de tudo é aqui, com os distribuidores, os lojistas, cada produto com a sua peculiaridade. Simonassi Nordeste, qualidade acima de tudo. Muito bem, chega mais, já estou de volta com o seu Aratu 24 horas. Quero agradecer, inclusive, viu, todas as mensagens de carinho que você enviou pra gente, hein, Galinho? O pessoal lotou aqui o Zap da TV Aratu. Você, inclusive, pode mandar mensagens pra gente aqui no telefone que vai aparecer aí na sua tela. Acompanhar, então, os bastidores da nossa TV Aratu aqui no @TV Aratu Oficial. É o nosso Instagram, é @TV Aratu Oficial. O meu é @AlexSilvestre.tv. Ó, tem notícias chegando, então, aqui da nossa central de jornalismo, tá? A Defensoria Pública da Bahia realiza um mutirão de paternidade em Feira de Santana neste sábado. A ação Meu Pai Tem Nome tem como objetivo reconhecer vínculos familiares com oferta de exames de DNA gratuitos e orientação jurídica à população. O mutirão acontece das 8 da manhã até 1 da tarde na sede da Defensoria Pública no bairro Ponto Central. Além dos exames de DNA, serão disponibilizados serviços como reconhecimento de paternidade espontâneo e socioafetivo, formalização de acordos extrajudiciais de guarda, alimentos e regulamentação de visitas. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos. Atenção, cópias da certidão de nascimento do filho e da mãe da criança, da carteira de identidade, RG e CPF da mãe da criança, comprovante de residência e o endereço residencial do suposto pai. O atendimento é por ordem de chegada, então essa é uma dica para você que está assistindo o nosso Aratu 24 horas. Aliás, ô Galinho, vem aqui comigo, ó. Sabe para onde a gente vai agora, Galinho? Para um rápido intervalo e já estamos de volta com mais informação e prestação de serviço na tela do 4.1.
De volta, rodou a vinheta, Aratu 24 horas já está de volta aqui na tela do povo, na manhã do povo. Ei, quero agradecer, viu, o carinho, as mensagens ao longo desse tempo que eu estive fora. Não vou cansar de agradecer. Inclusive, bota aqui no telão, o Marquinhos, bota aqui. Ó, sabe quem é esse aqui? Seu Heraldo. Pois é, o nosso produtor, o Vitor Maia, encontrou com ele, que é fã do Aratu 24 horas. Seu Heraldo, inclusive, trabalha, gente, em São João do Cabrito, subúrbio ferroviário. Aliás, um abraço a todo o subúrbio. Bem na entrada ali do Porto das Sardinhas. Bora ver o recado que o seu Heraldo mandou então aqui pra gente do Aratu 24 horas. Rodou. Alex, estou aqui com o seu Heraldo, que tem uma barraca aqui maravilhosa no Porto das Sardinhas, no subúrbio ferroviário de Salvador. Inclusive é seu fã, viu? Te acompanhava na outra emissora e agora está te acompanhando na TV Aratu, né, seu Heraldo? Com certeza, Alex. Você mora aqui e não paga lugar nenhum. Outra coisa, vem aqui você tomar uma cervejinha na barraca do velho. Ou então um cafezinho, uma folhazinha que eu tenho aqui. Mostra aí, meu querido companheiro. Mostra aí as folhazinhas aí pra ele vir aqui tomar uma. E tá acompanhando o Aratu 24 horas, que agora ele tá todo dia às 6 horas da manhã, viu? Claro que eu sei disso. Ah, muito bem. Eu deixei de assistir a Record. Agora eu estou assistindo literalmente o canal 4.1 por conta de você, que eu sou seu fã, companheiro. Manda um beijo pra ele. Um abraço. Ô, seu Heraldo, aquele abraço, meu velho, um cheiro pro senhor. Vou aí, senhor, eu só não bebo, mas eu vou passar então aí na sua barraquinha pra gente tomar um suco, tá? Dadá e o galinho, ó. Cabeleira também, ó, gosta, mas um caldo de cana eu aceito sim, viu? Ei, o Aratu 24 horas desta quinta-feira vai ficando por aqui. Ó, obrigado por sua audiência, tá, minha Bahia? Amanhã estamos de volta às 6 da manhã, vice logo mais às 11 horas tem o 01 da Bahia, Alô Juca, com Marcelo Castro. À noite você acompanha as últimas notícias de hoje no Aratu Agora, às 6h30 da noite, com ela, a comandante Dani Mazei. E na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Vamos finalizando então a edição de hoje com imagens da federação feitas aí pelo Falcão Negro sobrevoando a nossa cidade. Até amanhã. Fique agora com a programação local do SBT. Não esqueça, minha Bahia, ó, a programação nacional do SBT, tá? Não muda de canal. Fica aqui, tem muita coisa boa chegando então na tela do 4.1. Minha Bahia, I love you, te amo.